Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, então vamos nessa questão aí, tá? Botando na tela para vocês. Seguinte, as vidraças de um arranha-céu em Londres, conhecido como walkie-talkies, reproduzem a forma de um espelho côncavo. Os raios solares refletidos pelo edifício provocaram danos em veículos e em comércios próximos. Letra A. Considere um objeto em frente e ao longo do eixo do espelho côncavo de raio de curvatura R igual a 1 metro, conforme mostra a figura a seguir. Complete os raios luminosos na figura e, em seguida, calcule a distância D do objeto ao vértice do espelho. Ponto O. De forma que a intensidade de raios solares incidentes paralelamente ao eixo do espelho seja máxima na posição do objeto. Pois bem, então aqui é uma questãozinha envolvendo espelhos esféricos, certo? Então temos ali a representação do espelho esférico, aqui o eixo principal, temos o ponto de 1 metro, como está sendo dado no desenho, ponto de 2 metros também é colocado ali, e duas marcações em posições intermediárias. E neste desenho temos a representação de um feixe de luz que incide paralelamente ao eixo principal, incide no espelho de forma paralela ao eixo principal, e outro feixe de luz que incide justamente neste ponto que a gente chama de vértice, que é o ponto onde o eixo principal intercepta a interface do nosso espelho, certo? Bem, conhecendo a lei da reflexão, podemos dizer que este raio vai sofrer um desvio de forma que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão com o eixo principal, refazer aqui até mais próximo, certo? Aqui, esses ângulos serão iguais. Então aqui temos uma boa representação do eixo, do feixe refletido, o que incidiu no vértice. Agora, o que incidiu paralelamente, fazendo outras cores só para destacar, ele vai refletir de forma que passe pelo ponto focal, 0,5 metros. O ponto focal. Certo? O que é o ponto focal? É o ponto intermediário entre o vértice e o centro do espelho. O centro, a distância de um raio. Ok? Então temos aí as duas representações, certo? O outro ponto, ele pede para calcular a posição do objeto, certo? Onde a incidência da luz seja máxima naquele ponto. Ou seja, eu vou colocar o objeto num ponto onde eu tenho a maior incidência de luz. Ok? Bem, conhecendo os espelhos esféricos, certo? E pensando na luz solar, claro, a questão como ela pede para calcular, certo? Vamos supor, então, que este ponto de intensidade máxima é justamente o ponto onde eu vou ter a projeção da imagem da fonte de luz. E, bem, a fonte de luz da radiação solar é o próprio Sol, ok? Então, a gente pensando na equação dos espelhos, semelhante à equação de Gauss, 1 sobre F, 1 sobre DI, mais 1 sobre DO, o objeto vai ser o Sol, que é a fonte daquela luz que está incidindo no espelho. Só que a distância do Sol ele é tamanha que a gente pode aproximar, a gente diz que é uma distância infinita em comparação com essas distâncias dos espelhos, certo? De forma que esta fração, vai ser igual a zero. Então, teremos o seguinte, como aqui é um número muito grande, próximo ao infinito, esse valor a gente aproxima para zero. Então, 1 sobre o foco igual a 1 sobre DI. Ou seja, a distância da imagem, ou seja, onde vai ser, vamos dizer assim, projetada a imagem do Sol, é justamente no ponto focal. E bem, onde a imagem é projetada é onde eu vou ter, neste caso, a maior intensidade da luz solar, certo? Que é justamente no ponto focal.
Bem, isso aqui é uma forma de calcular, né? Porque a questão pede para calcular. Mas nós sabemos que, quem estudou os espelhos esféricos, sabe que a intensidade da luz, né, dos raios paralelos, todos eles, ao refletirem no espelho, eles vão sempre incidir de forma a apontar para o foco, né, daquele espelho. Então já se sabe que é justamente nessa posição que eu vou ter a maior intensidade, né, da luz solar ali. Ou melhor, maior intensidade dos raios paralelos ao eixo óptico, né, que é justamente o que pede na questão, mas como ele pede para calcular, passamos esse cálculo aqui para mostrar que a distância da imagem, que é onde eu vou colocar aquele objeto que vai receber esses raios, é nada mais que o ponto focal dele, né? Certo? Então eu poderia começar dessa forma e fazer esse cálculo com a demonstração, porque a questão está pedindo um cálculo. Ok? E bem, isso aqui em relação à letra A, né? Posso apagar aqui, para aproveitar esse espaço do quadro. O que diz a letra B na questão? B. Um objeto metálico de massa M igual a 200 gramas e calor específico 480 joules por quilograma grau Celsius absorve uma potência de 600 watts de radiação solar focalizada por um espelho côncavo. Desprezando as perdas de calor por radiação, condução e convecção, calcule a variação de temperatura do objeto após 32 segundos de exposição a essa radiação. Certo? Bem, então vamos lá. A massa, 200 gramas. Né? Que aqui a gente vai ter que usar o valor em quilogramas. Estamos trabalhando no sistema internacional, ou seja, 0,2 quilogramas. O calor específico, dado na questão, 480 joules por quilograma grau Celsius. Certo? A potência informada, 60 watts. O intervalo de tempo é de 32 segundos. Ok? Bem, primeiramente, vamos achar uma expressão para a variação de temperatura, certo? Utilizando esses valores aqui que são dados na questão. Né? Pois bem, sabemos que a potência, ou melhor, que a quantidade de calor absorvida por um corpo é igual a potência recebida vezes o intervalo de tempo. Certo? Temos a potência, temos o intervalo de tempo, conseguimos achar essa quantidade de calor. Só que como estamos trabalhando com variação de temperatura, essa quantidade de calor é uma quantidade de calor sensível. E o que é a quantidade de calor sensível? Quantidade de calor sensível, massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Então, ao invés de colocar aqui, eu vou abrir esse Q e substituir por sua expressão. Certo? Pois aqui está o nosso ΔT. Para conseguir ter ele, basta agora isolar esse valor. Ou seja, tanto M quanto C, que estão no numerador, passo para o outro lado, indo para o denominador. Ou seja, ΔT é igual a potência vezes ΔT divididos por M vezes C. Encontrada a expressão, podemos substituir os valores. Ó. Potência 60 watts, o intervalo de tempo 32 segundos, M 0,2 e C 480. Podemos fazer algumas simplificações aqui agora. Ó. Por exemplo, cortar esses dois zeros e 6 consigo simplificar pelo 48. Ficando então aqui 1, 32 e abaixo 0,2 e aqui 8. Né? Simplificando esses dois valores. O 32 por 8 também posso fazer uma divisão. Vou ter então 1 aqui eu posso retirar, que é termo neutro na multiplicação. Vai ser 4, 32 por 8, divididos por 0,2, o que dá o resultado 20. Como é variação de temperatura, 20 graus Celsius é a variação de temperatura sofrida por aquele corpo
naquela situação dada, certo? Então, resolvemos aí essa questão, certo, pessoal? Se ficou alguma dúvida, peço que vocês postem nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, gostaram da resolução, peço que se inscrevam no canal, compartilhem e curtem o vídeo também. Lembrando que tem outros vídeos aí de resoluções de questões, só acessarem nas playlists ou nos vídeos postados mesmo, certo, pessoal? Então, bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!